advogado da Associação Ferroviária Trilhos do Rio. Hoje, com imensa satisfação, estou aqui na companhia de Hugo Caramuru, pesquisador ferroviário. E dispensa apresentações, todo mundo conhece. E estou aqui hoje tendo essa oportunidade de bater um papo agradável aqui, bacana, e saber mais também sobre essa personalidade. Então, para começar, queria saber um pouco assim da sua história, no caso nessa parte ferroviária, como que surgiu esse interesse assim das pesquisas? Eu nasci em 52 e nós fomos nasci em Bom Sucesso, lá do Rio. Nós mudamos para Costa Barros, a estação da linha auxiliar, em 55. E só tinha trem. Então a gente vivia na estação era um parque de diversão. O trem saía, o trem entrava. E de tanto ficar na estação, meu pai mandava comprar cigarro, o armazém, o armarinho que vendia cigarro era da estação, era o varejo. Então a gente ia comprar, eu ia comprar cigarro com meu irmão, minha irmã também, mas meu irmão, e parar para ver trem. E ali passava a bitola mista, passava o trem da Leopoldina, passava o trem da Central na bitola estreita, a máquina a vapor, e passava o elétrico, que eu gostava mais dessa. Depois ia passando pelo elétrico. Né? E às vezes escondido a gente embarcava no trem, sem o pai saber, assim, então por isso começou essa paixão, mais especificamente sobre esse trem chamado Série 100, que era o primeiro. Primeiro trem elétrico, né? Então a paixão veio pela convivência natural em beira de linha. Entendi. Mas aí então, no caso, aí que você foi para Costa Barros, de criança, né? Tinha 3 anos. E aí, mas eu lembro, por exemplo, quando chegou a série dos Antes, ela chegou em 56. Aí eu estava lá e não gostava, eu nem meu irmão não gostavam dela. Aí você tinha 4 anos, né? Em 56. Mas eu já desenhava, falei, tem ruim de desenhar, direto. E a gente não gostava porque o vidro, para olhar para fora, não tinha como. Os outros abaixava ou levantava. E ele não, ficava na nossa frente assim. Entendi. E aí você morou em Costa Barros até 66. 66. Aí mudamos para Pavuna, entrei entre Pavuna e Costa Barros. Onde está na linha de trem que ia para São Mateus, cruzava, né? Ali. Aliás, tem até, a gente informa errado, que aquilo era o ramal da fábrica. Não é? Não. Aquilo ali é que ia para São Mateus mesmo. Sim, Depois, já nos anos 70, 80, eles fizeram o viaduto. Mas o elétrico, quando nós conhecíamos, era bitola mista, mas não tinha rede aérea. Aí depois, já quando acabou a linha para São João, eles botaram a rede aérea, aí faz o trem sanfona, Costa Barros, São Mateus, para lá e para cá. E se eu soubesse que ia derrubar a estação de São João, Belfort, de São Mateus, eu tinha dado um jeito de lá fotografar. Mas ele não acreditava nesse negócio de regressão de patrimônio ferroviário. É uma coisa assim mesmo, muito estranha. Eu atendia todo mundo, por mais ruim e acidente na central, ajudava bastante. Mas eu vejo aqui, no ano 58, 59, teve acidente atrás do outro. Era acidente até decisão do maquinista andar, independente de o Jacari. Eu morava ali perto. Que bateu o maquinista, sei lá. Na Carice, a estação espera que vai vir outro aí. Não, vamos embora. E saiu. Saiu sem. Aí ali na subida ali, até onde morava uma colega, minha namorada de um colégio, bateram de frente. E ele não morreu, o outro morreu. Essa coisa até não gosto de citar nome, nem que não é o motivo, o corpo da conversa. Né? Aqui mesmo teve um maquinista de máquina a vapor que parou numa determinada estação e entrava no desvio, que a linha aqui era cinzela, igual a Ridouro. Aí entrava no desvio e esperava o outro. Aí ele falou pro foguista, mantém a máquina acesa que eu vou ver quem é que vem aí. E era o inimigo dele. Aí ele mudou a chave lá
e falou pro foguista, nós podemos ir embora, não vem ninguém. Ih, E caramba. saiu a toda velocidade. Aí deu de cara com outro trem vindo. Eita. O que ele fez? Aumentou a velocidade e falou, pula fora que eu vou pular. E pulou. Nossa. Aí o trem bateu de frente, o foguista tentou frear o trem, Uhum. bateu, morreu o que ele queria liquidar, e Aham. morreu o foguista dele. Ele foi Eita. preso, Caramba. mas feliz da vida por ter feito isso. Agora, mas aí, quando que você veio pra cá, pra Minas? Quer dizer, você ficou morando naquela região? Costa Barros, Pavuna? Depois parei, fui para Pavuna, fui para Mendes, aí em 84. Ah, sim. 83, 84. Ah, é, tem. Eu fico maravilhado com aquelas fotos do Barrinha. Pois é, ali eu então já tinha noção, estava trabalhando bem, comprava câmera, já tinha até. E o teste também podia andar de madrugada pela cidade, para esperar o trem que ia passar. E ainda filmei e fotografei menos. Se eu soubesse que ia acabar. Hoje em dia a gente fica na eminência de. Tipo, a gente faz registro do que puder, porque parece que vai acabar com tudo, né? Viu ontem o negócio lá em Magé? Que asfaltaram a passagem de nível? Foi muito estranho. Eu até fiz um artigo lá, botei no Mas site. eu acho que interessa a Supervia acabar aquele ramal. Eu acho, ainda opinião minha, que dependendo da Supervia, ela ficaria com a linha da Central para Japeri, a de Caxias e a de Santa Cruz. A linha auxiliar, parece que está dando muito problema social sim, até, né? Aí é mais... Segurança pública em Belfor Roxo. Porque quem via Belfor Roxo, a gente andava com meu pai, já um pouco já adolescente, a gente ia Belfor Roxo, ia São Mateus, tranquilamente, trem cheio. Era coisa. A gente vê esse programa social que tem no mundo inteiro, né? Um dia desse eu vi uma filmagem dentro da cabine de trem, a rapaziada brincando. Sim, eu vi falei, também. que é isso? Cara. E antigamente não era assim, você andava a pé, andava muito dali até Turiaçu, e eu com meu irmão, a linha era limpinha, não tinha nada disso. Eu fico olhando assim. O choque maior ainda que eu sinto quando eu vejo a filmagem que você fez, a caminhada ali para o Vera Cruz, é impossível ter ficado daquele jeito em tão rápido tempo. Ali a gente passava de trem, ou na cauda, tudo. Ali era limpinho, arrumadinho. Impossível dizer que aquela linha fosse um dia acabar. Ele tem uma paisagem belíssima ali, aquele pedaço ali da Serra da Viúva, Vera Cruz, Monte Líbano. Ali tem uma paisagem ali muito, sei lá, acho que é das mais belas do mundo, assim, se tivesse um ambiente ferroviário, a linha passando ali, tivesse serviço turístico ali, nossa. Eu soube, por exemplo, ali de São Mateus, soube por vocês, eu não sabia que tinha tirado, até que o Elton Wanda manda fotografia da estação de São João, onde era Belfort. Falei, gente, cadê o negócio que tinha aqui, esse trem aqui, circular, era tão bem badalado. E a estação de São Mateus do meu tempo era na linha pra cá de Triângulo, chegando em São João. Era uma estaçãozinha velha, tipo Vira Fazenda, um guichê quadradinho só para cobrar. E do outro lado da triangular era só Maria Fumaça, manobrava e ia para Andrade Araújo. Hoje eu sei que o final era Andrade Araújo de subúrbio. Tanto que eu fui com meu pai, depois pegamos ela e fomos até Andrade Araújo visitar um colega do meu pai. E era uma tranquilidade. Aí depois, realmente pela lógica, se acabou a máquina a vapor, não tinha como o trem elétrico ficar. Mas imaginava que ele vinha até ali. Aí depois veio São Mateus, e Costa Barra, aliás. Aí quando eu vi no Globo como é que estava ali, urbanizou, é verdade. Foi. Mas foi trem. É.